Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Márcio Pinto de Oliveira. Tudo bem com você, Márcio Oliveira? Uma boa tarde, né, Paulo Cunha? Prazer estar aqui conversando com você, trocando algumas ideias, contando algumas histórias. Isso mesmo, Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Márcio, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 10 de agosto de 2021. Eu, na realidade, estou conversando com você a partir do meu escritório em casa. Na realidade, a gente tem um pouco de atividade diversificada, então eu tenho um escritório em casa, tenho uma sala de degustação. Pensei, talvez, em falar a partir da sala de degustação, já que, de uma certa maneira, a relação que nós dois temos em comum é exatamente uma relação ligada à gastronomia e vinho, mas no corre-corre do dia eu achei mais prudente estar em casa e te atender com bastante tranquilidade aqui. E para a gente situar os nossos ouvintes, em qual cidade no mundo você está, Márcio? Eu estou em Belo Horizonte, no bairro da Serra, na Rua Dominicanos. Olha, super específico, geograficamente super bem localizado. É, quase um GPS. Ô, Márcio, eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando sobre o Vi Notícias. Eu gostaria que você explicasse para mim e compartilhasse para os nossos ouvintes, embora eu sei o que é o Vi Notícias, mas eu gostaria que você compartilhasse e contasse, relembrasse um pouco da história de criação do Vi Notícias, explicar o que é o Vi Notícias, há quantos anos existe. Bom, a história do Vi Notícias ela é muito interessante, porque ela começa de uma maneira geral, dentro da minha vida no vinho, quando, exatamente por eu já ter alguma relação com uma série de jornalistas, críticos, e naquela época eu participava da SBAV, na seção Minas Gerais. A SBAV é a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. E o que acontece naquela época? Havia um outro sentido de formação em torno do vinho, né? As pessoas, na realidade, buscavam muita informação, tinham uma relação de iniciar o seu conhecimento sobre vinho, e acontece que um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: ô Márcio, você conhece tanta gente, você já fala tanta coisa sobre vinho, por que você não faz alguma coisa que, de repente, a gente possa aproveitar e ler sobre promoções de vinho, sobre artigos de outras pessoas que escrevem sobre vinho, esse tipo de situação geral. E aconteceu que, efetivamente, isso trouxe para nós a possibilidade de eu escrever, e naquela época as coisas eram muito diferentes, né? O Vi Notícias, para você ter uma ideia, ele começou como um informativo datilografado em Word, com uma folha de papel A4. Passando um pouquinho do tempo, praticamente com alguns meses, ele já estava um pouco mais estruturado. A gente já estava falando em escrever 3, 4 folhas de papel A4 datilografadas. Isso é um trabalho que eu faço todas as noites de domingo para a madrugada de segunda-feira. E o que vai acontecendo nessas histórias todas é que, ao longo do tempo, o meu contato foi aumentando,
mas ele se mostrou complicado de eu repassar para as pessoas. Por quê? Houve um determinado momento que o V-Notícias chegava a ter 18 folhas A4, como referência para facilitar, né? 18 laudas A4 datilografadas. Uhum. Isso era um trabalho que eu começava às 7, 8 horas da noite no domingo, terminava lá pela 1, 2 horas da madrugada, e passava para o e-mail das pessoas. E o V-Notícias chegou a ser transmitido para cerca de 5.000 pessoas cada edição. Essa metodologia se mostrou um pouco arcaica ao longo do tempo, apesar de que isso me granjeou uma série de amigos no mundo do vinho, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. O ambiente de internet te joga para o mundo inteiro. Uhum. E era, inclusive, interessante saber que alguns produtores de vinho liam semanalmente o V-Notícias. Um deles, que inclusive me comentou sobre isso, foi o Cristiano Venzeler, lá em Portugal, um produtor do Douro, que falava assim: Márcio, eu acho incrível porque eu recebo o V-Notícias na segunda-feira de manhã e mando imprimir enquanto eu tomo o café da manhã e vou lendo durante a semana e tenho um painel geral do que está acontecendo no vinho no Brasil e, em alguns casos, inclusive, no mundo. Na medida em que ele foi crescendo, foi se avolumando, foi ficando um arquivo mais pesado, nós aí desenvolvemos um site, que é o site do V-Notícias, e ele passou a ser uma imagem virtual. O que é interessante no V-Notícias é que ele é um informativo que você pode ter acesso, ele é enviado para o e-mail que você cadastrar no site, www.vinoticias.com.br, não custa nada para receber. Eu faço semanalmente a promoção de um vinho que eu chamo de vinho da semana, que em geral é um vinho que eu provei em degustação. Sempre são vinhos que eu compro. Eu evito falar sobre vinhos que a gente às vezes tem a oportunidade de ganhar, porque às vezes a gente tem o outro lado da questão, né? A gente analisa vinho pelo que gosta, mas também como crítico de vinho, como juiz de concurso de vinho, a gente analisa defeito. E, às vezes, eu analisando um vinho, eu vejo mais defeito do que virtude, faço o comentário para o produtor e, normalmente, a gente combina de eu não falar sobre aquele vinho em especial no V-Notícias. Então, tem semana que tem uma amostra, tem semana que eu falo sobre 2, 3 vinhos, e ao longo do tempo sempre buscando falar numa linguagem que seja acessível para as pessoas que estão lendo o informativo. Na realidade, Paulo, uma das coisas que eu tive a oportunidade de tentar fazer ao longo desse tempo de relacionamento com o vinho foi procurar fazer o maior volume de cursos possíveis. Porque você fazendo o curso, você vai vendo a didática das outras pessoas, como é que elas falam, como é que elas colocam o tema, e a gente percebe que o vinho deixou de ser uma coisa, de uma certa forma, colocada sob um trono, como uma bebida de elite, para efetivamente chegar ao ponto de ser uma bebida informal, propícia para ser bebida em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. E aí a gente também vê que determinados termos que você falava com tanta pompa e circunstância há 10 anos atrás, talvez já não tenha tanta razão de ser hoje em dia, né? Eu costumo dizer, e até quem for ver a edição do V-Notícias dessa semana, curiosamente, eu falo a respeito dessa linguagem do vinho, e que essa linguagem ela sofreu modificações para quem não quis ficar parado no tempo como um dinossauro. Então, aquelas degustações clássicas, né, com aquela maneira de falar que é muito propícia para o profissional do mundo do vinho, né? Para o leigo, muitas vezes é uma coisa muito estranha, né? Você falar que o vinho tem aroma de grama cortada, né?
Outra coisa, né? A gente fala aqui em Minas Gerais que o vinho, por exemplo, tem aroma de jabuticaba, o que não faz o menor sentido, por exemplo, para um gaúcho que não conheça jabuticaba, né? Por outro lado, você vai ouvir o termo de um português que fala que o vinho tem aroma de guinja, e guinja você teria que saber que é a cereja em Portugal, em algumas regiões, em especial a cereja. A maioria das plantas tem a fruta masculina e a feminina, e a guinja em Portugal é a cereja masculina, ela é um pouquinho mais azeda, um pouquinho mais encorpada. Os portugueses fazem uma bebida que é a ginginha, que é uma bebida até muito gostosa como aperitivo para o final da tarde. Ou seja, esse é um podcast que a gente vai conversar muito, mas pelo que eu estou vendo, eu estou falando demais. Tem que dar espaço aí para você falar sobre a sua pauta. E o Vi Notícias, então, é um informativo virtual. As pessoas podem acessar por celular, podem acessar pelo computador, tá certo? Nós estamos aí, eu tentei aqui lembrar, eu acho que eu já perdi um pouco a conta da idade, mas com certeza ele já está além da maioridade, quer dizer, tem mais de 18 anos que eu faço. Seguramente ele deve estar chegando aos 21 anos, porque o Vi Notícias nasceu, se não me engano, em 1997, quando eu vim de Brasília para Belo Horizonte, tá certo? Retornando aqui a morar em Belo Horizonte, e logo em seguida eu fui muito bem recebido lá pelo pessoal da SBAV. Nessa época também a gente tinha uma relação muito importante, né, no mundo do vinho com a Lúcia Palhano, que tinha o Café da Vila, que era um restaurante que marcou uma posição muito bacana aqui em Belo Horizonte, um restaurante que você entrava e tinha praticamente 2.400 rótulos de vinho para escolher o que beber. Evidentemente, um restaurante muito além do tempo para Belo Horizonte naquela época. Hoje, talvez, a grande referência que a gente tem aqui, entre outros restaurantes que são muito bons, é o Tastevan. O Tastevan é reconhecidamente por algumas revistas especializadas a melhor adega de vinho da América Latina. Então, a gente tem que tirar o chapéu lá para o trabalho do Rodrigo Fonseca e dos sócios dele. E isso fez com que, ao longo do tempo, então, o Vi Notícias se consolidasse como um informativo que ajuda muita gente a entender sobre vinho de uma forma descomplicada e na hora que ele quiser, né? Já não precisa mais aquela questão de pegar as 20 folhas para serem impressas. Eu posso ler um artigo hoje, posso ler um artigo sobre determinados aspectos, também associado a ele tem um blog. Então, eu quero saber sobre a acidez do vinho. Coloca-se isso lá, você vai ter uma resposta. Eu quero ouvir a opinião do Márcio sobre um determinado vinho. Coloca o nome do rótulo, fatalmente vai ter alguma informação. Claro que a gente não sabe tudo, porque a linguagem do vinho e o mundo do vinho é algo que é um roteiro de viagem que a gente começa e não tem fim. Muitas vezes a Marina, que é a minha esposa, que está sempre aqui me ajudando muito, ela me dá muito apoio, ela fala assim, mas você vai ainda estudar sobre vinho? Eu falei assim, Marina, eu lembro muito uma vez que eu encontrei com Fittipaldi, já depois mais maduro, e falei assim, Fittipaldi, eu estou vendo que você correu Fórmula 1, eu conheci o Fittipaldi quando ele corria com Fórmula Super V em São Paulo, quer dizer, daqui a pouco vocês começam até a imaginar qual que é a minha safra, né? Mas reencontrei com o Fittipaldi uma vez em São Paulo, brincando com ele, puxa, da época da Super V, da época de Stock Car, Fórmula 1, Copersucar, eu vi você correndo Copersucar, e você continua correndo aí de carro. Ele falou assim, Márcio, enquanto eu tiver alegria de dirigir, eu quero continuar fazendo o que eu gosto. E enquanto eu tiver informação sobre vinho, sobre uva, para estudar, eu quero continuar estudando. Eu costumo dizer, Paulo, que atrás de mim aqui, nós estamos com imagem um para poder ver o outro e matar a saudade, tem uma estante cheia de livros sobre vinho. Mas mais importante do que a gente ser uma lombada possível de ser lida, o mais importante
é abrir as páginas, abrir o conteúdo, porque a passagem da gente na vida é, na medida do possível, auxiliar os outros a entender um pouco mais sobre alguma coisa que eles querem ou vão querer aprender, né? Vão querer entender. Esse é o caminho do vinho. Eu acho que dessa maneira a gente está construindo um mercado de conhecedores, um mercado que vai eleger beber menos, mas um pouco mais. Muita gente fala assim, puxa, Márcio, mas você então faz propaganda do álcool. Não, eu faço propaganda de boa saúde, de bem-estar, né? Na realidade, os grandes casos de alcoolismo, né, que são conhecidos aí na medicina, são sobretudo ligados às bebidas destiladas com teor alcoólico muito mais alto. A gente fala num vinho alcoólico com 14,5, 15 graus, um vinho do Porto, que é um vinho fortificado com a aguardente vínica, vai ter 19, 20% de álcool, enquanto que um destilado, por mais simples que ele seja, começa com 43 graus alcoólicos. Ou seja, vinho é uma bebida social, né? Uma bebida que raramente a pessoa vai beber sozinha, né? O bom do vinho é abrir uma garrafa, compartilhar uma taça, compartilhar uma opinião, compartilhar uma conversa sobre aquilo que a gente está bebendo e desenvolver a cultura de uma maneira geral, porque aí você vai falando sobre vida, sobre outros aspectos, e é um aprendizado muito mais amplo do que a gente imagina inicialmente. Ai, que delícia ouvir, Márcio, um pouco sobre a história do Vinotícias e um pouco também sobre a sua história, e a nossa entrevista só está começando. Márcio, primeiro eu queria deixar os parabéns a você pela iniciativa de ter criado o Vinotícias, né, há quase 21 anos, e deixar esse legado, né, e compartilhar tanta informação, conhecimento, viagens e percepções sobre esse universo dos vinhos, do mundo dos vinhos, que, como você falou, todas essas informações estão disponíveis lá no site vinoticias.com.br. Vai lá na busca ou acompanha a newsletter semanal do Vinotícias, que é um conjunto da sua obra, né? Da sua obra, de tudo que você viu, viveu e degustou de vinhos, né, Márcio? Sim, mas ao longo do tempo também, Paulo, o que ocorre? A gente vai espelhando um pouco de todos os relacionamentos com que você vai tendo ao longo da sua história no mundo do vinho, né? Você vai percebendo que quem entende profundamente de vinho, quem conhece muito de vinho, ele não tem receio de compartilhar, né? Você vê grandes críticos brasileiros aí, como que eles são capazes de escrever artigos que realmente colocam tudo à sua disposição. Quer dizer, você só não vai entender se você não quiser ler, né? Uhum. Por outro lado, também, as pessoas do mundo do vinho, sobretudo os produtores, na sua grande maioria, são pessoas muito simples, né? Eu nunca esqueço que uma vez, fazendo uma viagem, eu encontrei com o Patrick Vallet num aeroporto, se não me engano, foi em Portugal, em Lisboa. Eu estava voltando de uma viagem de Bordeaux e o Patrick Vallet estaria indo para o Uruguai. Eu o reconheci, ele também, a gente tinha uma boa relação da época que ele trabalhava em Bordeaux, da época que ele trabalhava no Chile, fazendo grandes vinhos na Domus Aurea. E ele me falou, não, Márcio, eu estou indo para o Uruguai, agora vou começar uma consultoria, começa a prestar atenção nos vinhos que eu vou fazer no Uruguai. E o interessante é que na hora que a gente se despediu, que a gente apertou a mão, e naquela época não tinha pandemia, né? A gente deu um abraço sincero, daqueles que você entrega o coração e o peito para o amigo, e eu virei e falei assim, nossa, mas você está com a mão calosa, né? Com muito calo na mão. E ele, naquela simplicidade de um dos grandes enólogos de Bordeaux, vira para mim e fala assim, Márcio, o vinho é feito no vinhedo. A gente tem que pegar na enxada, a gente tem que pegar na tesoura de podar, e isso dá calo.
E isso me lembra muito também a história que uma vez eu escutei quando eu trabalhei com o pessoal da Peugeot, de que você só aprende a mecânica se você for capaz de sujar a mão, né? Como também o chefe de cozinha fala, não tem como fazer um omelete, né, sem quebrar os ovos. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo da convivência, que não tem razão de guardar o conhecimento para si, né? Isso não vai levar a nada, né? É melhor ser um livro aberto do que ficar segurando a informação. Ô Márcio, eu gostaria de saber o seguinte: você, como é que nasceu a sua relação com o mundo dos vinhos? Tem alguém na sua família ou alguma pessoa que foi especial para te apresentar ou introduzir o vinho? Era uma tradição já da sua família? O que que você poderia contar sobre essa sua introdução no mundo do vinho? Quando que você teve acesso às primeiras taças e começou a criar essa paixão por esse universo dos vinhos? Bom, essa é uma história longa e engraçada, porque, de uma forma geral, o primeiro contato com o vinho foi na minha adolescência. Eu tinha uma amizade muito grande com uma família francesa aqui de Belo Horizonte, e pela amizade com os meninos da família, né, eu era considerado como se fosse um quarto filho na família. Em contrapartida, o Yvon, que é da minha idade, era considerado um filho também na minha família, e era muito comum a gente sentar para almoçar juntos, seja lá em casa ou na casa dele, e o pai do Yvon, sendo francês, ele bebia vinho todo dia, seja no almoço, seja no jantar, né? E você vai se acostumando a ver aquilo, e era uma maneira também de se beber de forma educada, moderada, era para acompanhar a comida, ninguém estava ali para beber sozinho uma garrafa de vinho. Você aprende que vinho era uma coisa para acompanhar a alimentação. Isso me despertou algum interesse, mas não havia um interesse no sentido de aprender, Uhum. ok? Era um sentido de compartilhar, beber junto, comentar alguma coisa, mas não havia um sentido técnico de aprendizado e assim por diante. Depois, com o tempo, numa conversa dentro da minha própria família, eu fiquei sabendo que o meu bisavô, que era português, veio de Portugal para o Brasil durante uma fase em que a filoxera, que foi uma praga que atacou os vinhedos na Europa, impossibilitou ele de produzir vinho na propriedade que ele tinha em Portugal. Então, ele vendeu a propriedade que ele tinha em Portugal, juntou o dinheiro que ele tinha, veio para o Brasil. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, porque naquela época, no início do século XIX para o XX, né, o Brasil, para quem era de fora, correspondia ao Rio de Janeiro, mas estava tendo febre amarela no Rio de Janeiro. Então, recomendaram que ele, procurando um clima melhor para produzir vinho, produzir licores, porque ele também gostava de fazer licores a partir de frutas, ele se mudasse, ele, na realidade, comprasse alguma propriedade no sul de Minas. E ele se instalou nas vertentes da Serra da Mantiqueira, numa cidadezinha chamada Itanhandu. E lá ele criou uma fábrica, ele chamava de Fábrica de Vinhos e Licores Rio Verde, que é o rio que corre por Itanhandu. De vez em quando até inunda uma parte da cidade. Ele tinha um sobrado muito bonito, num estilo muito bacana, que eu me lembro como um sobrado enorme, né? Porque eu era criança muito pequena lá em Itanhandu, quando a gente ia visitar esse sobrado. Então, era um casarão enorme. Depois, quando eu visitei já adulto, descobri que não era tão grande, né, quanto parecia. Então, de uma certa maneira, há essa influência dos franceses, há essa influência, vamos dizer, no sangue da família de origem portuguesa, e realmente a mudança
do caráter do relacionamento com o vinho acontece em 1997, quando eu retorno para Belo Horizonte, e num contato com a Lúcia Palhano no Café da Vila, né? Estava fazendo um curso de vinho junto com meu cunhado, ela me falou, já por outros relacionamentos que a gente vai conversando, né? Uhum. Que o Renato Costa, que era o sommelier do Café da Vila, ia fazer um curso fora do Brasil, e se eu não queria dar os cursos do Café da Vila, orientar a confraria, e evidentemente, para você orientar a confraria ou dar curso, aí você tem que entrar num processo de estudo técnico, e aí começa, então, um processo de procurar entender, procurar fazer cursos em BH, fora de BH, com outras pessoas, e aí há um hall de pessoas, uma relação enorme de pessoas que entraram na minha vida de relacionamento, como amizades, né, como companheiros e parceiros no mundo do vinho, entre eles o Júlio Anselmo, o Gerson Lopes, o Germán Alarcon, Martim, a Mariela. São nomes que a gente vai falando aí, e por aí vai um mundo de gente com quem hoje são amigos, né? Alguns até o relacionamento é como se fosse de irmão, né? Olha. São irmãos que a gente vai ganhando ao longo da vida, e que eu tenho que agradecer ao mundo do vinho, porque senão eu não tinha conhecido nem essas pessoas, nem você, Paulo. Né? Exatamente, Márcio, exatamente. Nos conhecemos nesse ambiente do vinho, da gastronomia. Ô, Márcio, você que documenta, né, todas as suas degustações, enfim, tem as coisas muito bem registradas. Você tem alguma ideia ou um número aproximado de quantos vinhos aproximadamente você já degustou ou que tem registrado assim, que experimentou? Você tem esse número assim? Paulo, e isso acaba sendo uma coisa meio snob, né? Porque, na realidade, a simplicidade está em dizer que eu já bebi muita coisa na vida, né? E esse volume de vinho bebido fez com que a gente pudesse desenvolver a capacidade de melhorar as análises que a gente faz, né? Mas, seguramente, se a gente pensar sobre o ponto de vista de 97 para cá, a gente pode pensar num número próximo entre 45 a 50 mil rótulos, fácil, fácil. Isso, na realidade, não é um número significativo quando você fala de crítica de vinho, porque tem gente que já bebeu muito mais, né? A gente sabe aí de alguns críticos, como James Suckling, que é um dos grandes críticos de vinho, já foi editor da Wine Spectator. O James Suckling tem 250 mil vinhos degustados ao longo da vida, o Robert Parker deve ter um outro tanto. E mesmo alguns críticos brasileiros, como Jorge Luque, Marcelo Copelo, Arthur Piccolomini, o Júlio Anselmo, o Gerson Lopes, que também tem uma vivência bastante grande, devem estar facilmente nesse número de rótulos ou até muito mais. Uau. O que é muito interessante é que, dentro desse volume, seguramente alguns vinhos te marcam. E isso é fundamental, né? Você não só ter a anotação, que a anotação, possivelmente você não vai ter dos 50 mil, mas tem, sobretudo, desses últimos anos de Vinotícias, aí 1.000 vinhos, às vezes, por ano, facilmente estão anotados. Mas o que é mais incrível é a lembrança de que os grandes vinhos, né, são capazes de te dar sensações, mas aqueles vinhos que realmente te marcam, te dão emoções. E esses aí você lembra, e lembra muito fácil, porque às vezes a pessoa fala num rótulo e você começa a sorrir, lembrando da felicidade, da alegria de ter provado aquele vinho. E nem sempre quer dizer que seja um vinho ícone, um vinho super premium, né? Uhum. Eu lembro, para você ter ideia, que meu pai não era uma pessoa que gostava de vinho ou que bebia vinho com regularidade. Ele era de beber mais destilado ou cerveja, gostava de uísque, gostava de uma cachaçinha, gostava
de cerveja, e por um aspecto de saúde começou a beber vinho comigo, e começou a beber vinho que era um vinho que ele gostava, que era um vinho um pouco mais suave. Hoje, essencialmente, a gente bebe vinho seco, mas inicia-se geralmente com um vinho suave para agradar o paladar. Depois o paladar vai mudando e a gente fica nos vinhos que são secos. Uhum. E papai comprava todo domingo 1 ou 2 garrafas de vinho para a gente compartilhar no almoço, e eu via a alegria dele quando, às vezes, a gente bebia um vinho muito simples, né? Caseiro até, às vezes, e eu falava assim, pai, você está melhorando o seu paladar, dessa vez o vinho está bem melhor. E era uma alegria a gente compartilhar, né? E nem por isso era um vinho caro, ou um vinho super premium, um vinho especial, né? Ah, muito interessante você falar isso, palavras muito bonitas, viu, Márcio? Gostei demais. E que você fala da relação, né, das emoções e sentimentos, né, de uma experiência, né, numa degustação, em provar um vinho e compartilhar, né? Ô, Márcio, eu queria que você contasse um pouco para mim e explicasse também para os ouvintes, qual é a diferença entre sommelier, enólogo, enófilo, e eu queria entender se existe alguma outra ainda denominação que não, além dessas três que eu falei, assim, para a gente entender no universo do vinho, o que é cada função, uma pessoa pode ser todas essas funções, como é que é? Só para a gente entender melhor. Então vamos lá. Bom, enófilo, até pela decomposição da palavra, quer dizer eno, vinho, filo, amigo. Então, o enófilo é aquela pessoa que é amigo do vinho, que gosta do vinho. Eu sou um enófilo, você é um enófilo, ok? Ok. O enólogo é aquele que faz o vinho. Então, ele também é um enófilo, com certeza. Então, a gente vai construindo uma pirâmide nessa história. E o sommelier? O sommelier é aquela pessoa que, dentro da visão moderna, é responsável pela gestão do vinho num restaurante, ou num supermercado, ou numa rede de abastecimento. Então, ele é uma pessoa que faz a compra, o aconselhamento, a orientação, e muitas vezes você tem um sommelier de salão, né? Que é aquele que vai ter o contato com o cliente no restaurante e vai orientar ele a fazer a melhor harmonização possível entre o pedido que ele fez de comida com um vinho que seria mais adequado para ele beber, né? Isso seriam as 3 palavrinhas mágicas no mundo do vinho. A profissão, entre aspas, do sommelier é uma profissão bastante antiga. Sabe-se que haviam pessoas com essa formação no Egito Antigo, na Grécia, em Roma, e mesmo na Idade Média, a palavra sommelier vem da palavra francesa somme, que era a pessoa responsável pela administração daquilo que o rei levava quando a corte se movimentava. Sobretudo na Idade Média, não quer dizer que a capital da Espanha, por exemplo, fosse Madrid. A capital da Espanha, na Idade Média, era onde os reis estivessem. A capital da França não era Paris, era onde o rei se movimentava com a corte, e era muito comum que ele visitasse de tempos em tempos determinados feudos, determinados castelos, e aí você tem, inclusive, na cultura da gastronomia, filmes sensacionais, como aquele Vatel, quando o Luís, se não me engano, o Luís XIV, vai exatamente para o castelo do Conde de Chantilly, e o Vatel cria o creme de chantilly para fazer uma sobremesa para o rei. Então, existia uma pessoa que acompanhava o rei, que fazia a administração dessa
comida, dessa bebida que ele ia ter acesso. E naquela época, o sommelier também era um provador de vinho. Isso quer dizer que não era só o vinho, era também a comida, e se a comida tivesse envenenada, era muito provável que o sommelier morresse. E, inclusive, desta época, na Idade Média, foi criado o Tastevan, que é um acessório que o sommelier usava. Ele colocava o vinho, girava, e isso não só dava uma aerada no vinho, mas esse acessório era de prata. Se o vinho tivesse envenenado, ele, em geral, azinhavrava na hora, e aí ele já mandava prender e matar quem estivesse tentando envenenar o rei. A história do Tastevan, né? Testa vinho, né? Provar o vinho, seria a tradução do Tastevan, vem dessa época. E é muito bacana, né? O vinho teve presente em todas as fases da evolução da civilização da qual a gente deriva, né? A civilização ocidental, né? Então, o vinho esteve presente desde que ele nasceu no Oriente Próximo, passou pelo Egito, encantou os gregos e fenícios, que espalharam o vinho pelo mar Mediterrâneo, tanto que eles chamavam a região de Enótria, né? Terra do vinho, né? E já da época dos gregos, eles espalham vinhedos ali pela região de Sevilha, de Marsella. Depois os romanos também adotam o vinho até como armamento, como acessório bélico, porque por onde os romanos andavam, todo mundo já ia colocando veneno nas águas. Então os romanos, eles bebiam muito, os soldados cerveja, os generais, os oficiais costumavam beber vinho. E desde essa época começa a haver, então, a ideia de que, curiosamente, cerveja era uma coisa popular e vinho era uma coisa de elite. Por fim, ainda tem o acréscimo de Jesus consagrar o vinho como sangue divino, como sangue de Jesus. E aí ele se torna algo realmente diferente. E mais tarde, numa daquelas reuniões de Vaticano, o Papa define que o vinho, por ser o sangue de Cristo consagrado, ele era efetivamente algo diferenciado, e aí as elites que deveriam beber. Mas nada, hoje em dia vinho é para todo mundo, a gente tem que tirar essas histórias, né, do passado de lado e imaginar que o vinho está aí para todo mundo poder beber, provar. E uma grande virtude, né? Há vinho para todo gosto, há vinho para todo bolso. Então não tem dificuldade, né? Por exemplo, esse é um período mais frio, é muito comum os supermercados, as lojas de vinho fazerem grandes promoções, e nada impede de você achar um vinho adequado dentro de um custo razoável e que vá te agradar plenamente. Exatamente. Márcio, que aula maravilhosa, hein? Que aula maravilhosa. Ouvintes, pessoal, eu já tive a oportunidade de assistir pessoalmente algumas aulas do Márcio, palestras, até degustações. E, Márcio, inclusive, eu já vi você trabalhando em eventos como Expo Vines, que você não para, dando aula, palestra, participando de degustação, fazendo avaliação de vinhos o dia inteiro, durante alguns dias nesses grandes eventos. Eu queria que você contasse como é que são os seus cursos, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem participar. Você tem aqui em Belo Horizonte uma sala de degustação que é maravilhosa. Eu já estive lá pessoalmente, um espaço arquitetônico incrível, assim, num lugar incrível. Me conta todo esse seu conhecimento, as histórias dos vinhos, também eu sei que tem cursos básicos, né, de introdução ao mundo do vinho. Me conta um pouco desse seu trabalho de cursos, como é que as pessoas podem participar dos cursos, confrarias também, eu sei que você lidera algumas confrarias. Conta um pouco para a gente. Bom, ao longo da minha passagem aí pela SBAV, pela ABS, a ABS, a Associação Brasileira, né, de Sommeliers,
eu tive a oportunidade de me encontrar e dar aulas, né, para várias pessoas. Uma vez eu fiz um somatório de degustações e pessoas que tinham passado por elas, eram mais de 10.000 pessoas, né? Nossa. E isso faz com que, inclusive, de vez em quando eu passe vergonha, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim: "Ei, Márcio, tudo bom? Você está bebendo é formol, né? Não mudou nada." Não, os cabelos estão mais claros, grisalhos, os cabelos estão acabando, né? A gente sente o peso da passagem do tempo por nós. Mas o que é interessante é que nesses cursos, que eram cursos básicos, nasceram a amizade entre as pessoas que acabaram criando confrarias. Hoje eu oriento 14 confrarias em Belo Horizonte. Você tem confrarias masculinas, confrarias femininas e confrarias mistas. E a gente tinha praticamente uma reunião por mês de cada uma delas até a época da pandemia. Perfeito. A pandemia mudou tudo, porque criou um distanciamento natural entre as pessoas, mas a criatividade durante a pandemia fez com que surgissem várias oportunidades de contato em torno do vinho, que foram as lives que começaram a aparecer, e eu tive oportunidade de criar várias lives junto com a Lulu Vinhas, junto com a Vanessa e a Eveline. Lulu Vinhas é uma confraria feminina em Belo Horizonte, com mais de 250 associadas, com uma atividade intensa que está começando a voltar agora, depois da pandemia. E essas lives abriram também a oportunidade de eu criar, junto com elas e junto com uma chefe de cozinha parceira, que é a Carol Machado, uma confraria que entrega kit boxes, né, uma caixa que vai com um jantar harmonizado uma vez por mês. A gente escolhe um tema, a pessoa pode optar por um jantar individual ou um jantar para casal. Então, isso vai prontinho para a pessoa, praticamente a única coisa que ela vai ter que fazer é aquecer para poder provar, e ela compartilha tudo isso numa live em que eu falo sobre a região, a Carol fala sobre a história dos pratos, ensina a acabar de esquentar, e acaba sendo uma noite muito agradável. E esse evento, Paulo, você vê que a gente vai aprendendo exatamente usando as ferramentas, nos ensinou uma coisa muito interessante, né? Quando eu terminei o primeiro jantar, eu vi que um amigo estava bebendo uma taça de vinho com a esposa. E eu, pela amizade, pela intimidade que a gente tem, virei para ele e falei assim: "Puxa, mas você pediu um kit individual e a sua esposa está tomando vinho com você." Eu falei assim: "Ela é vegetariana." E disso nasceu a ideia de que existe o kit normal, em que geralmente o prato é a partir de carne, e existe hoje o kit vegetariano. E o kit vegetariano nessa história, para você ter ideia, ele corresponde a 1/4 dos pedidos de kit box. A gente, em geral, atende 40 pessoas, 40, 45 pessoas em cada um desses jantares, e tem sido uma experiência muito boa. Nesse retorno pós-pandemia, algumas confrarias estão voltando a participar de encontros presenciais. Evidentemente, a sala de degustação sofreu reformas, sofreu adequações, continuamos tentando cada vez mais melhorar, e a coisa mais presente em cima da mesa não é o álcool do vinho, mas é o álcool gel e o álcool em spray, porque realmente o tempo todo a gente pede para as pessoas se cuidarem, né? E o seu espaço é muito bom lá, né, Márcio? Você tem um espaço bem ventilado, que é importante, né, para esses Verdade. encontros, que já era importante antes da pandemia, né? Tem lugares Isso. com uma boa circulação de ar, com um ambiente grande, confortável. Então, todas as características arquitetônicas, né, que inclusive foi seu filho, né, que projetou, não tem Isso.
Conta aí um Exatamente, pouquinho foi o do espaço. Marquinhos e a esposa dele, a Natália, são arquitetos, os dois fizeram o projeto da casa. Eles usam o andar superior, onde eles moram, eu uso o andar inferior, onde é a sala de degustação, um espaço que tem, a grosso modo, 120 metros quadrados dedicados a vinho e gastronomia, inclusive com um espaço gourmet, onde a gente aproveita. Em toda degustação, a gente tem feito questão de servir um prato quente, harmonizado com o tema dos vinhos. É um encontro bastante interessante. Na medida em que as coisas forem se normalizando, eu vou ter a oportunidade de colocar isso mais aberto no Vinotícias, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer melhor. E um dos projetos que a gente tem para breve é a ideia de oferecer jantares harmonizados, tipo uma sexta-feira à noite, para um determinado número de pessoas. Então, as pessoas se inscrevem, vão e tem um menu fechado, né? Entrada, prato principal, um segundo prato, às vezes, né? E sobremesa, e toda essa evolução do jantar harmonizado com vinhos de recepção, primeiro prato, prato principal, sobremesa, fazendo com que a gente possa cada vez mais se encantar com esse mundo do vinho. Nossa, que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, então, pessoal, todo mundo atento no Vi Notícias. O Márcio tem o site. Márcio, aqui na descrição deste podcast, todos os seus links vão estar disponíveis para os nossos ouvintes e no site do podcast outravisão.com. Eu queria agora que você contasse um pouco das suas viagens no mundo dos vinhos. Eu sei que você, pessoalmente, vai muito ao exterior, à França, Espanha, Itália e vários outros países para fazer as suas visitas em vinhedos e produtores, mas também organiza viagens, né? Claro que agora com a pandemia muita coisa mudou e vai ser, enfim, vai demorar um pouquinho para voltar como era, mas me conta desses grupos que você levava, quais os países que você já esteve visitando, o que você podia contar um pouco desse intercâmbio internacional, assim, no mundo dos vinhos? Bom, Paulo, na medida em que o relacionamento com as pessoas em torno do vinho foi aumentando, houve também um interesse das pessoas em conhecerem regiões produtoras, de conhecerem determinados aspectos in loco. Então, eu me lembro que, em 2004, o Germán e a Mariela, que tem a Zenit Travel Club, que é uma empresa mineira aqui em Belo Horizonte, especializada em exatamente propor roteiros de enogastronomia, eles me convidaram para ser parceiro deles numa viagem em 2004 pelo Chile. E o Germán e a Mariela fazem a parte operacional, ou seja, fazem toda a questão de transfer, passagens, hotelaria, quem carrega a mala, se acontece algum problema de alguém perder alguma coisa, eles dão o suporte. E eu fiquei responsável pela parte da enologia, ou seja, acompanhar esse roteiro o tempo todo, dando suporte, né? E muitas vezes também fazendo um trabalho de explicar numa linguagem mais simples aquilo que às vezes as pessoas ainda não estavam tão acostumadas a explicar. A gente tem que lembrar que em 2004, já são então 17 anos atrás, mesmo países que têm uma tradição de enoturismo bastante significativa, ainda não estavam completamente, vamos dizer, aparelhados, né? Estruturados para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Então, dessa viagem que a gente fez, se não me engano, com 24, em geral são 24 a 26 pessoas, foi havendo praticamente no final de uma viagem, a gente já busca entender qual seria o próximo roteiro em tela, né? Em objetivo. E ao longo desse tempo, até 2 anos atrás, porque em 2020 a gente iria para a Itália para conhecer os roteiros de vinhos da Sicília,
Nós já fomos para Chile, Argentina, a França várias vezes, África do Sul, Uau. Espanha, Itália, Croácia, Alemanha e, Portugal, né? evidentemente, né, Portugal, e, evidentemente, assim, alguns países que têm uma tradição mais ampla, vamos dizer França. Aí você tem roteiros específicos que foram feitos para Bordeaux 2 vezes, Borgonha 2 vezes, a região de Champagne. A gente já está trabalhando num roteiro agora para a região do Languedoc-Roussillon e o Rhône. Quer dizer, a gente procura fazer um roteiro e também é um aprendizado, né? Antes o foco talvez fosse em conhecer muito de vinho, de vinícolas, era até ansiedade nossa. Hoje os roteiros são muito mais amplos, no sentido de que a gente procura entender muito da cultura local, da gastronomia local, da história local, né? E, por exemplo, eu acho que um dos roteiros mais incríveis que a gente teve a oportunidade de vivenciar foi o roteiro da Alemanha, Olha. em que nós visitamos as 3 catedrais nas quais os reis da Alemanha eram entronizados, né, como reis, e é algo excepcional. Visitamos vinhedos incríveis, participamos de degustação e almoços e jantares em restaurantes sensacionais. É histórico você almoçar num restaurante alemão de 1684, né? Quando é que a gente poderia imaginar acontecer isso na nossa vidinha, né, de dia a dia? Mineirinho aqui do sul de Minas, né, criado parte do tempo em Tenhandu, parte do tempo aqui em Belo Horizonte. Mas uma coisa que também o vinho nos dá a oportunidade, depois de algum tempo, você se torna um cidadão do mundo, né? Então, essa vivência de África do Sul, de França, da Espanha, quantos lugares interessantes, Portugal, Chile, Argentina, né? Nossa. Agora, é o que vai vir pela frente. E, com isso, também, a gente busca entender aspectos interessantes e diferentes da história do vinho. Por exemplo, fizemos um roteiro muito bacana na Eslovênia, na Croácia, onde, sobretudo, a gente aprendeu sobre o vinho laranja. Olha. Não que seja um vinho feito de laranja, mas é um vinho feito em ânforas que ficam dentro do solo. E nessas ânforas você coloca o cacho de uva inteiro, né? Você não tem aquela separação da polpa, não. Vai casca, vai ser a semente, vai às vezes um pouco da gavinha. Isso fica fermentando durante um tempo. Há, evidentemente, um mínimo de intervenção humana. E é um vinho bastante diferenciado porque, mesmo feito com as uvas brancas, quando você tira isso da ânfora, né, você trasfega isso para uma garrafa, a cor é sempre mais alaranjada. E daí veio o nome de orange wine, ou vinhos laranja, e que muitas vezes até tem não só a cor, mas também um aroma de pele de laranja ou de flor de laranjeira. Mas é um vinho que tem reações oxi-redução durante o processo da sua vinificação, tá certo? Então, nem para todo mundo será um vinho agradável. Então, eu costumo dizer, vinho laranja é muito bom, nós tivemos uma felicidade muito grande durante a viagem em praticamente todos os produtores, não provamos só vinho laranja, provamos vinhos também convencionais e espumantes, mas é um vinho que ou você ama ou você não gosta. E essa semana passada nós tivemos experiência numa confraria de provar um vinho laranja brasileiro e parte da turma gostou, parte não gostou. Não é uma tecnologia que tenha que ficar restrita à Croácia ou Eslovênia ou à Geórgia, que é a origem do vinho laranja no mundo atual, ou ali na região do Friuli Trentino, lá na Itália. O grande produtor hoje reconhecido de vinho laranja no mundo é o Grauner, que é um italiano.
E aqui no Brasil é hoje já Uau. possível de você beber vinho laranja de alguns produtores, não só no Rio Grande do Sul, não só em Santa Catarina e Paraná, mas inclusive há uma pessoa, há um amigo fazendo vinho laranja aqui em Itabira. Olha só, que Às vezes o vinho está interessante. mais perto de nós do que a gente imagina, né? E é prudente, inclusive, a gente ressaltar que se há muitos anos atrás se relegava a um segundo plano a qualidade do vinho brasileiro, hoje, pelo contrário, o vinho brasileiro tem uma qualidade assim inquestionável, e Uhum. dentro desse cenário de vinho brasileiro, vale a pena ressaltar a qualidade do vinho mineiro que está aí presente, né? Desde que o Murilo Regina desenvolveu um sistema de dupla poda em que, em vez de você colher o vinho no final do mês de fevereiro, março, que é a temporada de chuva, né? Lembremos de Tom Jobim com Águas de Março, Uhum. e na época da colheita ter chuva é a pior coisa que tem para o vinho. O que que eles fazem? Eles têm um sistema de dupla poda em que eles enganam a planta. Então, quando a planta começa a ter a floração, há uma poda, ela entende que ela então tem que hibernar, ela volta ao estágio de hibernação, e aí ela, daqui a algum tempo, ela vai fazer a nova floração. E essa segunda floração permite que a colheita seja feita no sul de Minas, norte de São Paulo, interior de Goiás, também agora já começa a ter no Rio de Janeiro, permite que a colheita seja feita num período seco, que é o período de junho, julho, e a qualidade dos vinhos está realmente encantando, inclusive, críticos internacionais. Esses vinhos têm ganho medalhas em concursos promovidos por revistas especializadas na Inglaterra. Então, Que eu acho que legal. esse é um outro caminho também que a gente tem que chamar a atenção e, sobretudo, ter orgulho, né? Eu, uma vez, participando de uma reunião com o pessoal do IBRAVIN, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, e da Embrapa, de Bento Gonçalves, eu comentei que todo contrarótulo de vinho brasileiro deveria ter um slogan, deveria ter uma frase, que Uhum. era orgulho de ser brasileiro, né? A gente tem uma baixa estima em quase tudo que é brasileiro. Está na hora da gente se mostrar, né? O Brasil, a É, cada Olimpíada, ganha mais medalha. A gente está se constituindo num país que é a oitava economia do mundo, com uma paridade bastante significativa em relação a alguns parâmetros econômicos com outras grandes nações, mas está na hora também da gente dizer que a gente tem que ser o orgulho desse vinho brasileiro. Pouco tempo depois dessa reunião, o pessoal do IBRAVIN me falou que eles não poderiam usar a frase, porque essa frase já estava registrada pela TAM, isso, aquela extinta companhia de aviação, né? Que isso. você, inclusive, como grande aeronauta, né, entusiasmado aí pela Isso. aeronáutica, ia lembrar dessa frase aí magistral, né, do nosso Exata. comandante lá. É. Comandante Rolim. Márcio, vou Rolim. caminhando aqui para o nosso final, mas ainda tenho duas perguntinhas. E uma delas é com relação a essa questão do mercado, tanto de produtores quanto de consumidores. Você falou agora um pouquinho dos produtores nacionais, mas eu queria que você ilustrasse e contasse um pouco para mim, para os ouvintes, o que é hoje o mercado de consumidores no Brasil? Assim, a gente é um mercado que ainda tem um potencial muito grande para crescer, tem muita gente curiosa e ansiosa em conhecer o mundo do vinho. Como é que é? A gente ainda tem muito espaço ainda para vender vinho no Brasil. Como é que está esse cenário assim? Bom, existe um indicador que é muito claro em relação a esse potencial. Se nós compararmos o consumo litros por habitante ano da França ou da Itália, eles estão hoje com um indicador na faixa de 29, 30 litros por habitante por ano. Se nós formos aqui para perto,
Chile ou Argentina, a Argentina bebe um pouco mais, está na faixa de 20. Nós estamos na faixa de 2,9. Ou seja, existe um potencial incrível de crescimento. O que impede esse crescimento do consumo de vinho no Brasil? De uma certa maneira, alguns mitos. Um dos mitos que impede é o fato de que muita gente acha que vinho é bebida de inverno. Mas a gente se esquece que somos um país tropical. Então, o Brasil é um país onde seria muito mais propício beber vinho branco ou espumante do que vinho tinto. Você praticamente só beberia vinho tinto durante o inverno. Aliás, nesse inverno que a gente está tendo esse ano, nunca teve tanta boa oportunidade de tomar um tinto mais encorpado, mais potente, né, para mitigar um pouco desse frio aí trazido pelas geadas. Mas existe esse mito, né, que vinho é para elite, e eu não entendo de vinho, eu teria que fazer um curso de vinho. Eu costumo dizer uma coisa que é interessante, sabe, Paulo, que é o seguinte: eu nunca fiz um curso de cinema. Quando eu vejo um filme, no final dele eu sou capaz de dizer gostei ou não gostei. Da mesma maneira, eu queria que as pessoas perante o vinho tivessem a mesma atitude. Compre o vinho. Se for suave, ótimo. Se for seco, melhor. Porque o seco vai, de uma certa maneira, harmonizar melhor com a comida salgada, seja branco, seja tinto. Branco, a gente aconselha com carnes brancas, peixes, crustáceos, mas não é obrigatório. Os tintos a gente recomenda com as carnes vermelhas ou com as massas que têm molho de tomate, de uma maneira muito genérica para facilitar essa história toda. E o resultado é o seguinte: prova, gostou, ótimo. Há uma literatura enorme à disposição na internet, a custo zero. Há ouvir notícias à sua disposição, sem custo algum, tá certo? Então, essa é um aspecto a ser levado em conta. Mas também existe um outro aspecto que, às vezes, eu me bato em relação a ele, que é o fato de que eu, muitas vezes, não consigo entender que o vinho brasileiro feito aqui, pertinho da gente, custe mais caro do que um vinho que é feito na França, tem que ser embarcado, tem o custo de transporte, tem o custo do imposto de importação, e o vinho chega com uma qualidade excepcional, custando, às vezes, a metade do que custa um vinho mineiro. Então, existe uma outra questão nessa história, que é o fato de que, na Europa, de maneira geral, na Argentina, no Chile, a indústria do vinho é uma indústria em que a pessoa faz, para muitas vezes o filho, ou sobretudo o neto, sobreviver daquele investimento. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas, pelo que eu estou vendo, monta uma vinícola para ter lucro em 3, 4 anos. E isso é uma coisa complicada, porque na medida em que você tem o custo do vinho brasileiro tão alto, para que eu vou beber um vinho brasileiro se pela metade do preço eu tomo um chileno ou argentino? E agora existe centenas de rótulos aí, franceses, espanhóis, portugueses, muito mais acessíveis. Então, hoje, eu diria para vocês uma coisa que é interessante: nunca foi tão fácil, nunca foi tão barato beber vinho bom, seja de qualquer lugar do mundo. Estou em dúvida do que eu vou escolher. Na própria adega de um supermercado, vai ter um atendente, vai ter um sommelier para te orientar. É um primeiro aspecto. É perder a vergonha, né? A gente, muitas vezes, pela própria ignorância, a gente evita de perguntar. Não custa nada.
Eu costumo dizer que é preferível ficar vermelho uma vez na vida do que o resto dela todo amarelo, não é? Com certeza. Exatamente. É não ter vergonha e medo de dizer eu não sei, eu quero aprender, eu quero saber, né? É a pergunta boa, né? E é o que eu digo, Márcio, Exatamente. sempre quando a gente pergunta sobre algo que a gente não sabe para alguém que sabe, sempre as pessoas explicam como você está ensinando aqui, com o maior prazer, o maior carinho, então isso que é gostoso, assim. Então, esse mundo do vinho, eu aprendi um pouco, a caminhar um pouquinho nele com você também, viu? E sempre tô, Que bom, e sempre que tô, bom que eu pude ajudar. e sempre tô aprendendo. E, Márcio, para fechar a última pergunta aqui, para não tomar mais tempo seu, eu queria assim que você compartilhasse e dissesse assim alguns cuidados básicos nessa hora da pessoa ir comprar o vinho. Tem alguma coisa que a pessoa é bom sempre prestar atenção, eu não sei, alguma coisa no rótulo, na garrafa, enfim, para que ela consiga, né, comprar o melhor produto assim do que é dentro da possibilidade dela, mas tem algum cuidado, alguma dica especial, tanto no momento de pegar a garrafa e também alguma dica básica assim no momento de servir, alguma coisinha assim, de repente é um toquezinho básico que já vai dar aquele tchan, assim, uma taça. As dicas básicas para você comprar um bom vinho levam em conta alguns aspectos visuais. Portanto, é muito simples. Boa parte do vinho para o dia a dia, e olha que o vinho do dia a dia é o que é mais consumido no mundo inteiro. Existem algumas pesquisas, inclusive nos Estados Unidos e na Inglaterra, que mostram que a grande maioria do vinho comprado em supermercado, ele é consumido em até 48 horas. E a compra em supermercado corresponde a 2/3 da compra do vinho no mundo em geral. Então, o volume de vinho vendido em supermercado é algo muito significativo. E eu sei o quanto é difícil para alguns lojistas, algumas importadoras, conseguirem combater essa disputa pelo consumidor, porque muitas vezes a própria importadora vende o vinho e o supermercado resolve fazer uma promoção diferenciada, sem respeitar nenhum acordo comercial, e põe o vinho a um preço a perder de vista. Uhum. Então, a primeira coisa é olhar com critério a cor do vinho, olhar a safra do vinho. O vinho do dia a dia, se for branco, o ideal é que ele tenha entre 3 a, no máximo, 4 anos de safra. Então, se você está em 2021, para um branco, 2017 é um bom limite. Se for tinto, 5 a 6 anos. Se for 2016, está dentro do prazo. Mas se te oferecerem um vinho branco numa promoção por um preço muito bacana, baratíssimo, 2010, um branco de 2010 deve estar já na cor dourada, caminhando para o laranja, caminhando para o âmbar. E ele não será um vinho agradável para você. Se te oferecerem um vinho tinto para dia a dia, numa proposta de preço muito acessível, e ele também for 2010, a não ser que ele seja de um grande produtor, não vale a pena. Outra dica interessante, olhar a altura do vinho no gargalo. Ver se a rolha não, de uma certa forma, estufou aquela cápsula, né? Aquela parte que recobre a rolha na garrafa. Ver se o nível do vinho na garrafa está adequado em relação aos outros vinhos no mesmo tipo de garrafa. Tem vinho que, de repente, foi guardado deitado, a rolha deu algum problema, deu passagem do vinho. Ele vai ter 2 problemas. Além de você comprar menos volume de vinho por garrafa, ele provavelmente teve contato com oxigênio e oxidou, e o vinho se perdeu.
Esses são cuidados básicos, e eu vou dar dos básicos, acho o mais significativo. Não existe esmola no mundo do vinho. Se alguém te oferecer um vinho que custa R$100, R$200, pela metade do preço, sem você conhecer a origem, lembre-se que existe muito contrabando, existe muito vinho falso, principalmente vinho caro, tá certo? No mercado. Compre de origens idôneas. Tenha cuidado com a sua saúde, porque muitas vezes esse vinho que é fraudado, esse vinho que é contrabandeado, não é o melhor para você, né? A gente, na realidade, deve construir um mercado sadio para quem bebe, para quem está nesse mercado, para quem pretende sobreviver nesse mercado. Agora, feito isso, outras dicas interessantes. Aprender a servir vinho na temperatura ideal. Não adianta aquela regra de que a gente serve vinho à temperatura ambiente. Você pode servir vinho dessa forma na Europa. Esse inverno nosso está gostoso. Tem muito vinho que eu sirvo à temperatura ambiente que eu deixo a garrafa fora de casa aqui, tomando o frio, né, da noitinha. Quando eu ponho o vinho na taça, ele está a 17, 18 graus. Uma temperatura excelente para beber tinto. Mas para beber branco, o ideal está entre 8 e 9 graus. Né? Taça. Procure beber numa taça adequada. Né? Cerveja a gente pode beber num copo Lagoinha, que não tem muito problema, não. Mas, no caso do vinho, a forma da taça, o fato dela ter um bojo que tem um volume para os aromas poderem evoluir é muito importante. E, no mais, é não ter vergonha de perguntar. Quando você estiver diante de uma pessoa, né, que você possa se orientar, pergunte, tire uma dúvida, e que a outra pessoa também não tenha vergonha, como eu também não tenho a vergonha, de muitas vezes alguém me pergunta alguma coisa, eu não sei, é preferível você pesquisar e dizer para a pessoa, olha, eu não posso te responder nesse momento, a gente tem que reconhecer a incompetência para certos aspectos, né? Ninguém sabe tudo de nada, né? A gente sempre está aprendendo, e é isso que eu desejo para todo mundo, que vocês possam aproveitar dessa conversa que a gente está tendo, que ela possa ser útil para vocês. O ambiente de dúvidas lá no VinoTícias há, inclusive, a possibilidade de você fazer perguntas, e eu procuro responder prontamente, da melhor maneira possível, não me nego a responder. E fica aqui o convite do pessoal que está te ouvindo, conhecer o VinoTícias e depois, ao longo do tempo, pós-pandemia, ir conhecendo a sala de degustação. A gente tem aí muito tempo, se Deus quiser, e se Baco também quiser, para conhecer muito do mundo do vinho. Ai, que maravilha, Márcio, que maravilha. Márcio, então eu vou encerrando, agradecendo a você muito pela confiança, pelo carinho, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, por compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento do mundo dos vinhos, das suas percepções, experiências, assim, foi fantástico. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para contar, né, um pouco aqui para os ouvintes. E para a gente fechar, eu te peço para você deixar um recado final, uma mensagem, um pensamento, uma reflexão, enfim, uma mensagem final para a gente fechar a nossa conversa. Bom, tem uma reflexão que eu acho muito bacana no mundo do vinho, que é o seguinte: toda garrafa vazia, uma hora foi cheia de histórias. Ótimo se você puder compartilhar delas. Parabéns! Muito obrigado, Márcio. Um grande beijo para você e para toda a sua família. Um abraço, Márcio. Tchau! Paulo, muito obrigado a você pelo convite. Um abraço para a Raquel, né, para sua menininha aí também. Tudo de bom. Obrigado! Tchau!